Senhora Valerigo, aos 8 anos, você teve uma experiência de quase morte. Como isso aconteceu? Bem, eu estava dentro da escola junto com meus amigos, e depois da escola estávamos esperando o professor de música, e enquanto isso brincava um pouco aqui e lá. E também havia alguns dispositivos de treinamento lá, que são chamados de caixa sueca, que eram relativamente altas e estavam localizados um ao lado do outro. Estávamos brincando de pega-pega, e de repente eu perdi o equilíbrio e caí para trás de cabeça no chão, e neste momento, eu não estava mais ciente de nada em meu ambiente. A única coisa que eu sabia é que eu continuei tocando em cima dessas caixas suecas, onde meus amigos estavam olhando para o chão onde meu corpo estava deitado. Mas neste momento eu não entendia que eu estava apenas olhando para baixo, e vi meu corpo deitado lá, enquanto minha consciência estava em cima no topo das caixas suecas junto com meus amigos. No começo tive que pensar nisso para encontrar uma explicação para o que aconteceu. I was just looking down and I saw my body. Where's my consciousness? I started panicking. E de repente, de alguma forma, percebi o que aconteceu e entrei em pânico, porque minha própria consciência de alguma forma começou a entender que eu não estava mais dentro do meu corpo. Mas por outro lado, no meu além do que eu conscientemente chamo, eu ainda não conseguia entender essa nova situação. Havia uma porta no final do corredor, uma grande porta de madeira, e como eu ainda estava em pânico, eu queria ir buscar ajuda. E então eu flutuei pelo corredor bem na direção da porta de madeira, enquanto eu estava prestes a abrir a porta com a mão com a intenção de abrir. Mas quando cheguei lá, simplesmente passei pela porta, por assim dizer, e eu entendi que, bem, você acabou de passar pela porta. E então eu entrei na porta esperando que alguém estivesse lá que poderia me ajudar, mas ninguém estava lá. And then I passed through the door, hoping that there would be somebody, back into the corridor, again through the door, and, well, in a Então voltei para o corredor, fora da porta novamente. Então, em um momento, quando eu estava passando pela porta, olhei para cima onde vi um túnel preto escuro. Mas no final do túnel havia uma luz muito brilhante e maravilhosa que não poderia ser comparada ao nosso sol, porque esta luz era ainda mais brilhante que o sol, mas não estava quente, como experimentamos aqui na Terra. Bem, de alguma forma eu tive o desejo de passar pelo túnel em direção à luz, então me aproximei do túnel, e então voei por este túnel, e no final dele, na luz, havia uma figura com características humanas, mas sem um corpo. Você pode chamar isso de um corpo espiritual? Sim, algumas pessoas chamam de corpo estelar, mas você também pode definir isso como um corpo espiritual. Bem, essa figura para mim era uma figura de natureza feminina, me parou na fronteira entre o túnel, e a luz me disse em um nível telepático: ao cruzar o limiar você estará morta. O que ela quis dizer foi que ao cruzar o limiar eu não seria capaz de retornar à Terra. Então eu disse: bem, o que devo fazer agora então? Ela continuou dizendo: vem, eu vou te mostrar uma coisa, e ela disse: apenas olhe para baixo. E assim eu fiz. E então eu vi o chão de cima, nossa Terra. E para mim parecia que eu estava dentro do universo. Well, what should I do now? So she continued saying, "Come, I will show you something." And she said, "Just look down." Qual era o tamanho da Terra para você? It was huge for me indeed. Do meu ponto de vista, era enorme para mim de fato. Mas eu também estava olhando para o universo, por assim dizer, ou para o universo. E eu também vi vários planetas, como também podemos vê-los daqui. Ela intencionalmente estava me mostrando a Terra, dizendo para mim: mas você pode decidir se gostaria de voltar ou se prefere ficar aqui conosco na luz. Como eu não conhecia essa criatura e não sabia quem ela poderia ser, eu pensei sobre sua oferta enquanto ela estava me explicando um pouco sobre como seria meu futuro. Mas eu estava um pouco confusa porque eu simplesmente não entendia o significado de tudo isso nem onde eu estava. Ela comunicou-me a razão pela qual seria melhor eu voltar para o meu corpo e voltar para a Terra, porque agora eu era um ser espiritual, e eu estava decidindo por mim mesmo.
had decided myself. Mas se eu tivesse preferido ficar lá, eu teria que renascer de novo, para passar pela mesma fase novamente, como eu havia projetado para mim. Ela disse isso. Então eu comuniquei a ela que não posso, e não quero deixar meus pais sozinhos, dada a dor que minha morte lhes causará, e finalmente decidi voltar ao meu corpo. Por meio da minha consciência, eu voei novamente de volta para este túnel, até que eu estava de pé ao lado do meu corpo. O que significa que enquanto eu estava deitada com as costas no chão, eu ainda estava de pé ao lado do meu corpo, até que eu decidi voltar para ele. Eu quero acrescentar que não senti nenhum desconforto ou dor fora do meu corpo. Era uma luz incrível, simplesmente não sentia nada. E a primeira coisa que percebi depois de ter entrado no meu corpo foi que eu podia respirar novamente, porque antes disso me parecia que eu não conseguia respirar, e meus amigos e professora estavam lá. E a professora, no entretanto, tinha vindo até nós, disse a mim e aos meus amigos: ela está respirando novamente, e a partir daquele momento eu senti tudo. Eu senti que provavelmente tinha sido atingida na cabeça, eu senti dor, eu me senti doente e também fiquei confusa, porque eu estava bem ciente do que havia experimentado, o que eu percebi. Mas primeiro tive que aceitar plena e conscientemente o fato de que eu estava novamente de volta ao meu corpo. I felt pain, I felt sick, I was again back in my body. E então fui rapidamente ao banheiro junto com meu amigo, e então meus pais vieram me buscar, e eles me levaram para casa, e desde então, minha vida mudou completamente. Pensei muito sobre Deus e a terra e tudo sobre ela, o que não era nada parecido com o meu caráter e comportamento antes daquele incidente. Eu cresci com um modo de vida cristã católica, mas a igreja não tinha um lugar em meu mundo. Mas o que eu fiz depois dessa experiência foi que conversei com meus pais sobre isso, mas meus pais disseram que tudo isso seria invenção da minha imaginação. E isso me deixou muito triste, porque não havia oportunidade para eu compartilhar minha experiência com os outros. Então eu estava simplesmente vivendo com isso até os dias de hoje. Nem sempre é fácil, porque nessa luz eu também experimentei tanto amor, um tipo de amor que a gente não temos aqui em nossa genealogia, porque é um amor infinito e incondicional que eu experimentei lá. Não existe no nosso planeta. Mas a partir daí eu pude entender melhor as pessoas de várias maneiras. Por exemplo, quando me deparo com uma tragédia ou sofrimento com os quais eu não me importava antes, mas desde então, se alguém estava chateado, eu tentava acalmá-lo. Porque eu também experimentei essa sensação de conforto na luz. Nos últimos anos, você teve mais experiências. Como isso aconteceu? Eu acho que devido a esse evento, eu desenvolvi uma habilidade especial. Eu vi a encarnação assustadora da minha avó, e também a encarnação assustadora da minha melhor amiga, que morreu quando ela tinha 15 anos. Em relação à minha avó, deixe-me explicar a você que meus pais são italianos e naquela época na Itália, estava acostumado a ter o caixão do falecido para dentro de casa, mas acho que hoje já não é assim, e neste caso, ao lado do caixão havia um sofá. Então estávamos todos de pé um atrás do outro para nos despedirmos da vovó no caixão. Quando eu olhei para o sofá, eu vi a minha avó sentada lá. No começo eu pensei que isso era uma ilusão, mas então ela fez um gesto para mim dizendo olá. Então eu hesitei e pensei que na realidade que ela estava deitada no caixão, mas eu também me perguntei se ela teria ressuscitado. Na verdade, eu não conseguia lidar com a situação, e então ela disse que está tudo bem. Eu ainda estou aqui, e de repente eu percebi que tudo era real para mim. Pelo menos para mim parecia real. Eu queria puxar a jaqueta do meu pai para lhe dizer: olha lá, a vovó está lá. Mas neste preciso momento a minha avó disse que não. Na verdade, ela não disse nada, apenas assumiu um clima que significava: não, não faça isso, porque senão as pessoas pensariam que eu estava a enlouquecer. Porque eles não viram o que eu vi.
Então eu não disse nada, mas fui em direção ao caixão e ao chegar lá, olhei para o caixão e vi o corpo dela e ao lado do corpo havia um sofá com minha avó sentada nele, e isso era realmente estranho e extraordinário, porque ela estava sorrindo para mim e eu sabia bem então, eu sabia que tudo estava bem e eu estava muito feliz e estava pulando, e então meu pai veio até mim e disse, não fique tão feliz que sua avó morreu. There was the sofa with my grandma came to me and said, "Don't be so happy, your grandmother has died after all." Quantos anos você tinha quando isso aconteceu? At that time I was 12 years old. Naquela época eu tinha 12 anos, esses fenômenos eram completamente desconhecidos para mim até então. No entanto, quando eu era mais jovem eu já tinha aparições fantasmagóricas à noite, mas eu não sabia nada sobre esses fenômenos antes. Portanto, tudo isso era como uma ilusão para mim, e que eu estava vivendo com isso dessa maneira. E quando eu tinha 15 anos, minha melhor amiga Petra faleceu. Ela foi morta em um acidente de carro junto com sua mãe e seu pai, e por isso fiquei muito chocada. Simplesmente porque ela era minha melhor amiga, e não tive como dizer adeus a ela. Isso foi muito difícil para mim. Mas depois de cerca de uma semana, enquanto eu dormia na minha cama, acordei e olhei ao redor do quarto que era brilhante e confortável. Igual à luz brilhante que vi durante minha experiência de quase morte, primeiro pensei que ficaria louca ou que estava tendo alucinações. Mas isso definitivamente não era o caso. Porque então me sentei na cama e vi Petra, minha melhor amiga, parada ali diante de mim. Mas novamente na forma humana se comunicando comigo telepaticamente. Ei, Isabela, eu estou bem, por favor. Não fique triste, pare de chorar por mim, estou bem. E sempre estarei lá esperando por você. E foi um alívio para mim vê-la em seguida. E ver minha amiga foi realmente reconfortante para mim. Imediatamente depois disso, decidi ligar para meus pais. E quando me virei para ligar para meus pais, a Luz e Petra desapareceram. Pois bem, essa foi outra experiência que vai ficar comigo para sempre, e é de fato um grande sentimento para mim também. Porque depois disso consegui dormir profundamente à noite e acordar feliz novamente no dia seguinte. Porque esta experiência foi simplesmente um alívio para mim e a partir deste momento, eu não estava mais triste. Porque eu sabia que ela ainda existia em outro lugar. Because I knew that she still existed. Senhora Valerigo, como toda essa experiência afetou sua vida futura? A coisa mais difícil para mim foi juntar todas essas experiências com uma perspectiva mundana. A razão pela qual isso foi tão difícil para mim pode ter sido que eu não consegui falar com ninguém sobre isso por muito tempo. Porque é óbvio que as pessoas provavelmente teriam me considerado louca e provavelmente eu também pensaria na mesma linha que eles. Se alguém tivesse me contado tais experiências, eu teria pensado que ele era louco se eu não tivesse experimentado isso eu mesmo. Porque eu mesmo sou uma pessoa muito racional e não acredito em tudo que está sendo dito. E, portanto, posso muito bem entender se as pessoas não acreditam no que eu experimentei. Então eu estava procurando respostas para minhas perguntas que obtive na literatura relevante, e quando percebi que um grande número de pessoas passou por essas experiências, isso me deu uma sensação de serenidade e paz para mim. Essas experiências tiveram vantagens e desvantagens. O bom foi que me foi permitido ter esse amor celestial que recebi dentro de mim até hoje. Eu ainda tenho esse amor incondicional comigo até hoje, pois bem, e ainda não é tão legal no sentido de que às vezes sou muito sensível. É muito difícil para mim viver aqui nesta terra, porque não consigo entender como é para as pessoas até onde elas podem ir tão longe machucando umas às outras. E não foi tão legal e ainda não é muito bom. Que às vezes sou tão sensível que é muito difícil para mim viver aqui na terra, porque não consigo entender até onde as pessoas podem ir para prejudicar umas às outras. A conexão entre essa experiência e minha vida aqui na Terra foi preservada para mim, e também eu nunca vou esquecer esta experiência. Eu também tenho uma espécie de acesso desse mundo, deixa-me colocar desta forma, eu tenho algum tipo de acesso à mulher que me cumprimentou naquele nível celestial, alguém que se tornou como uma mãe para mim. E bem,
Eu também me comunico com ela de vez em quando, mas às vezes no meu dia a dia esqueço o amor que senti ali, e também esqueço o acolhimento que essa criatura me fez. E isso é algo que sinto muita falta dessa qualidade de acolhimento, porque aqui na Terra essas coisas são completamente diferentes. And well, I also communicate with her every now and then.